Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo 16. Semana passada, iniciamos aqui, o Francesco deu início a uma série de salmos, uma série de mensagens baseadas no livro de Salmos. E eu gostaria de meditar com vocês hoje no Salmo 16. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 16. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. O Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por aqueles que hoje se batizaram, aqueles que hoje foram recebidos. E nós te pedimos que nesse momento o Senhor nos dê uma mente atenta, um coração aberto, para que teu Espírito Santo possa usar a tua palavra para nos instruir, para nos transformar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Salmo 16, eu quero falar de 3 afirmações do salmista que expressam o compromisso do batismo. 3 afirmações que expressam o compromisso do batismo. E lembrando que um dos propósitos, de nós celebrarmos o batismo, além de recebermos os novos membros, é nós nos lembrarmos do nosso compromisso. Quando esse compromisso do batismo ele é lido, ele nos lembra que nós também já fomos batizados, que nós também nos comprometemos, e esse continua sendo o nosso compromisso. Então, 3 afirmações do salmista. Primeira, o salmista declara que Deus é o Senhor da sua vida. Deus é o seu único bem, é o que ele diz no versículo 2. Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Deus é o seu único bem. Deus é o seu protetor, Deus é o seu provedor, é o que ele diz ali nos versículos 1, 5 e 6. Deus é a sua companhia. Deus é aquele que está presente em todos os momentos e que dirige a sua vida. Versículos 7 e 8. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Então, Deus, para nós cristãos, Cristo é o nosso Senhor. E quando Deus se torna o nosso Senhor, nós assumimos esse compromisso, nós estamos dizendo que nós rejeitamos os ídolos. Quando nós somos alcançados pelo Evangelho, o Evangelho nos liberta dos ídolos, dos falsos deuses, que é o que diz o versículo 4. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Ídolo
é tudo aquilo na nossa vida que nós colocamos no lugar de Deus. Coisas ruins e coisas boas. Por exemplo, existem 3 áreas clássicas de tentação para o cristão: sexo, dinheiro e poder. O sexo, ele faz parte da boa criação de Deus. Deus é o criador do sexo e ele criou o sexo para a alegria de marido e esposa dentro do contexto do casamento. Então o sexo é uma coisa boa. Mas o sexo fora da vontade de Deus, ele se transforma em imoralidade. Ele se transforma em escravidão. Pornografia, promiscuidade, infidelidade. Toda vez que alguém entra numa dinâmica de imoralidade, essa pessoa ela se diminui, ela se desumaniza. O dinheiro, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é o dono de todo ouro, toda prata. O dinheiro pode ser usado para Deus, para a glória de Deus. A Bíblia fala isso, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 6, quando Paulo se dirige aos ricos. Mas todos nós sabemos que o dinheiro ele pode se transformar muito facilmente num ídolo. E nós podemos colocar o dinheiro no lugar de Deus, e aí passamos a dedicar todo o nosso tempo, toda a nossa atenção, todas as nossas energias, principalmente ou apenas em ganhar dinheiro, e aí não temos tempo, dizemos que não temos tempo para Deus, não temos tempo para orar, não temos tempo para ler a palavra, não temos tempo para estar em comunhão, porque na realidade o Deus dinheiro está consumindo, nos consumindo. Mas o dinheiro pode ser usado para a glória de Deus. Então, existem coisas na nossa vida que, se nós não tomarmos cuidado, e coisas boas, às vezes a esposa pode se tornar um ídolo, a carreira pode se tornar um ídolo, o próprio ministério pode se tornar um ídolo e ser colocado no lugar de Deus. Mas o salmista declara que Deus é seu único Senhor. E isso significa que ele assume o compromisso aqui de lutar contra os falsos deuses, de não permitir que nada tome o lugar de Deus na sua vida. A sua alegria, a sua satisfação estão em Deus. E da mesma maneira, o momento do batismo é o momento em que nós declaramos que Cristo é o único Senhor da nossa vida. Nós estamos publicamente dizendo: Cristo é o primeiro, Cristo é o principal. E tudo aquilo que pode ser ídolo na minha vida, isso é algo que eu quero rejeitar. Eu quero que Cristo seja o tempo todo o Senhor da minha vida. Então, vocês que se batizaram hoje estão declarando que Deus está acima do trabalho, Cristo está acima do dinheiro, Cristo está acima da opinião das outras pessoas, Cristo está acima do conforto, Cristo está acima da sua vontade, da sua própria vontade. E vocês estão nos lembrando também dessa responsabilidade. Eu quero ler o Evangelho de Lucas, deixa marcado aí na sua Bíblia, a gente vai do Salmo 16 para algumas partes do Novo Testamento, Lucas capítulo 14, de 25 a 33. Então, deixa aí o marcador de página no Salmo 16. Lucas 14, 25 a 33. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei,
Primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então esse é o chamado de Jesus. É um chamado radical. E o batismo é o momento em que nós dizemos publicamente que nós aceitamos esse chamado de Jesus para ser o Senhor da nossa vida. A segunda declaração, voltando para o Salmo 16, o salmista declara o seu amor pelo povo de Deus. Salmo 16:3 diz: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Então, o salmista, ele não se relaciona apenas com Deus. Ele se reconhece como membro de uma comunidade de adoradores, como parte do povo de Deus. E ele tem prazer na companhia dos outros fiéis. E tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a vida com Deus é uma vida em comunidade. Ninguém amadurece espiritualmente sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Deus, ele nos salva como indivíduos. Nós que cremos no Evangelho, nós queremos Cristo da nossa vida, e Deus, então, ele nos salva como indivíduos para, em seguida, imediatamente, nos inserir numa comunidade. E essa comunidade é a igreja. O batismo é o momento em que nós declaramos o nosso compromisso com a igreja, como foi lido aqui, como foi feita a leitura aqui pelo Robson, em nome de todos. Então, o batismo é um comprometimento com Cristo, o batismo é um comprometimento com a igreja. E, de vez em quando, a gente vê um fenômeno muito estranho, que vocês já devem ter reparado aqui em outros anos, e espero que esse fenômeno não aconteça, não vai acontecer com o pessoal de hoje, que é você ver pessoas frequentando a aliança por anos, e de repente essa pessoa decide fazer o curso de batismo, faz o curso de batismo inteiro, dá o seu testemunho, é batizado e desaparece da aliança. Talvez você se lembre de alguém que tenha passado por isso. E isso é um grande contrassenso. Tem pessoas que olham o batismo como se fosse a formatura. Aí você fica tantos anos numa escola, numa faculdade, que você não aguenta mais aquela faculdade, e quando você pega o diploma, você diz assim, eu nunca mais quero aparecer aqui, não aguento mais essa faculdade. E nem deveria ser assim com a faculdade, mas vamos imaginar que alguém tenha ficado saturado. O batismo não é isso. O batismo, ele não é a formatura. O batismo, ele é a matrícula. Nós somos a escola de Jesus, a comunidade de Jesus, uma das comunidades de Jesus. Imperfeita, como já foi dito hoje aqui. E graças a Deus que a igreja é imperfeita, porque assim ela pode receber pessoas imperfeitas como eu. O batismo é a matrícula para dizer, olha, eu quero crescer junto com vocês, eu quero aprender com vocês, eu quero servir com vocês. Então, o compromisso dos membros, ele mostra esse aspecto, a seriedade dessa decisão que vocês fizeram, que vocês assumem hoje. Eu quero, mais uma vez, deixar marcado aqui o Salmo 16, eu quero pular agora para Romanos, capítulo 12, versículos de 4 a 18. Romanos, capítulo 12, de 4 a 18. Romanos 12, 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função,
Assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aquele que os perseguem, e abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude de uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Essa é uma pequena amostra. Eu escolhi esse texto de Romanos porque ele é uma amostra para nós do que é essa vida em comunidade. Então, Romanos diz que a igreja é o corpo de Cristo. E nós somos membros desse corpo. E cada membro é indispensável. Que nós devemos contribuir com os nossos dons. Nós estamos no corpo para servir. Paulo também diz que a igreja é como uma família. O versículo 10, ele tem uma expressão muito interessante, ele diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Essa palavra que Paulo usa, amor fraternal, a palavra grega é filóstorgos, significa dediquem-se uns aos outros cheios de afeto, cheios de ternura. Esse é aquele amor que a gente tem por um pai, por uma mãe, por um filho, por um irmão. E é esse amor afetivo, afetuoso, que nós devemos experimentar como comunidade cristã, porque nós somos uma família. Versículo 15 fala que nós participamos dos momentos, tantos momentos de alegria, de celebração da vida uns dos outros, quanto dos momentos de tristeza, de dificuldade. Nós participamos disso. Versículo 18 fala de perdão, fala de tolerância. E como nós precisamos disso nos dias de hoje. Então, essa é uma pequena janela do que significa viver como povo de Deus. Nós vivemos numa cultura extremamente individualista. Uma cultura que diz que ninguém tem que se meter na nossa vida, nós não temos que nos meter na vida de ninguém, cada um deve levar a sua vida e você faz o que você quiser, mesmo que isso choque as pessoas, mesmo que isso prejudique as pessoas. Isso é o que diz a nossa cultura. Mas a palavra de Deus diz outra coisa, que nós não devemos ser individualistas, nós devemos viver em comunidade, comprometidos com essa comunidade, comprometidos em servir essa comunidade. E hoje vocês declararam o compromisso com Deus, vocês que se batizaram, e o compromisso com a aliança bíblica como família espiritual de vocês. E nós vamos crescer juntos em Cristo. A terceira declaração, voltando para o Salmo 16, o salmista declara a sua fé na ressurreição. Salmo 16, de 9 a 11. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo meu corpo repousará tranquilo,
porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Esse texto é bastante significativo, porque o Antigo Testamento ele fala muito pouco sobre a ressurreição dos mortos. E esse é um dos poucos textos que falam sobre ela. E quando nós vamos para o Novo Testamento interpreta o Salmo 16 como uma profecia messiânica, uma profecia que está falando de Jesus. Atos, capítulo 13, versículos 32 a 39. Paulo explica esse texto. Atos, capítulo 13, 32 a 39. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos, para que nunca entrasse em decomposição, é declarado nestas palavras. E aí ele cita o Salmo 16. Eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem, não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Então, por que nós cremos que o Evangelho é verdadeiro? Por que nós podemos crer que a palavra de Deus ela é uma realidade, não é uma ficção? Nós cremos que o Evangelho é verdadeiro porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é um fato histórico, a ressurreição de Jesus é uma realidade. Então, a nossa fé não se baseia apenas em opiniões, apenas em ideias abstratas, mas a nossa fé se baseia num fato histórico. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, um dia nós seremos ressuscitados. E nós viveremos com Ele, com novos corpos, corpos transformados em novos céus e nova terra. Mas aqui o Novo Testamento nos ensina uma outra lição importante. E é nesse ponto que eu quero chegar. Enquanto nós aguardamos a ressurreição dos mortos, que irá acontecer no futuro, nós somos hoje chamados a viver uma vida transformada, uma vida ressurreta. E o batismo, ele é um símbolo da nossa morte e ressurreição espiritual. Enquanto nós aguardamos a ressurreição física, nós vivemos já uma vida ressurreta, uma vida transformada. Romanos capítulo 6, o Christian leu para nós o texto aí no início da celebração. Eu quero reler esse texto, abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 6. Versículos de 1 a 4, e depois versículos de 11 a 14. Romanos capítulo 6, de 1 a 4 e de 11 a 14. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte?
Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Versículo 11 agora. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Em outras palavras, ser cristão significa vivermos uma vida transformada. Nós morremos com Cristo, morremos para o pecado e agora nós vivemos para Deus. O cristão é aquele que diariamente luta contra os seus ídolos, luta contra o pecado. Diariamente nós vamos lutar contra o nosso orgulho, contra a idolatria, contra a imoralidade, contra a ganância, contra a ira, contra qualquer coisa que queira tomar o lugar de Deus na nossa vida. Ser cristão é lutar diariamente para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. E é por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. É por isso que nós oramos, é por isso que nós precisamos da igreja, uns dos outros, para que todos os dias, na dependência da graça de Deus, na dependência do Espírito Santo, nós possamos exercitar as virtudes da nova vida com Cristo. Diariamente nós buscarmos a humildade, a intimidade com Deus, a pureza, a generosidade, a paciência, etc. e etc. A vida cristã, então, ela não é uma vida que fui batizado, posso agora cruzar os meus braços e simplesmente esperar Jesus voltar. Não. O batismo, como eu já disse, ele é o começo, ele é a matrícula. A vida cristã é uma vida de crescimento, é uma vida de transformação, é uma vida de mudança permanente. Todos os dias nós estamos lutando contra o pecado, todos os dias nós estamos lutando para nos tornarmos, pela graça de Deus, nos esforçando para nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Então nós somos salvos pela graça, sim. Nós somos salvos pela fé, sim. Mas a graça de Deus, ela não nos deixa do jeito que nós somos. Mas ela nos transforma para nós nos tornarmos aquilo que Deus quer que nós sejamos, ou seja, semelhantes a Cristo. Então, queridos batizandos, queridos que foram recebidos aqui hoje como membros oficialmente, todos nós, o batismo significa 3 desafios para nós. No batismo, nós declaramos que Cristo é o único Senhor das nossas vidas, que Ele é o primeiro, que Ele é a nossa prioridade, que Ele é a razão da nossa vida. No batismo, nós declaramos que nós fazemos parte da igreja, parte do povo de Deus. E é que a igreja é importante, a igreja é a nossa família. E é nela e com ela que nós vamos crescer espiritualmente. E no batismo nós declaramos que nós queremos viver uma vida transformada, nós queremos viver uma vida ressurreta, uma vida diferente. Que Deus nos capacite e que nós possamos viver assim para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Tu és o nosso Senhor. Outro bem nós não temos
senão a Ti somente. Obrigado, Senhor, porque pertencemos a Ti. Obrigado pela Tua morte e ressurreição que nos torna Teus filhos, membros do Teu corpo, membros do Teu povo. E, Senhor, eu quero pedir por aqueles que se batizaram, por aqueles que foram recebidos e por cada um de nós. Que cada um de nós aqui possa, por meio da sua vida, por meio das suas decisões, por meio do seu agir no dia a dia, Pai, que cada um de nós possa manifestar uma vida ressurreta, uma vida transformada. E que assim a gente possa dar testemunho do Teu Evangelho às pessoas. E que muitas pessoas possam Te conhecer através do nosso testemunho. Tanto através das nossas palavras, quanto através da nossa vida, Deus. Então, nos capacita, nos guarda, nos mantém firmes nesse propósito de sermos discípulos de Jesus. Pessoas que manifestam verdadeiramente uma vida ressurreta. E abençoa aqueles que foram recebidos hoje como membros, aqueles que se batizaram, que possam ficar, todos eles possam ficar firmes na fé, que possam ser acolhidos e encontrem aqui na aliança o ambiente propício para o seu crescimento, para o seu amadurecimento em Cristo. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, nós encerramos a nossa celebração então por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, um bom domingo e que a gente possa colocar em prática tudo isso que a gente ouviu hoje. Deus abençoe.